Um dos piores sentimentos que existe é quando nós estamos assistindo uma determinada série, acabamos aquela temporada, estamos engajados com aquela trama e pouco tempo depois somos surpreendidos com a notícia de que aquela série específica foi cancelada. Isso com certeza tira a gente do sério, mas infelizmente isso é comum no mundo da televisão e do streaming. Mas e no cinema? Na história do cinema nós temos exemplos de filmes que começaram a produção, que chegaram até a ser filmados, outros até pós-produzidos, outros até chegaram a ser exibidos em festivais em alguns lugares, mas que não chegaram a ver a luz do dia do grande público do lançamento, certo? E é exatamente sobre esses filmes que nós vamos falar nesse vídeo. Então fica até o final, porque eu vou te contar sobre vários filmes que não vão ser lançados provavelmente nunca. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando Cinema. E antes da gente começar aqui o nosso assunto, confere aqui embaixo se você já é inscrito no canal, e se porventura você não for, se inscreva por aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu faço aqui para o YouTube. Deixa também o seu like nesse vídeo de uma vez, não espera até o final, porque eu sei que alguns de vocês não ficam até o encerramento, então deixa o like aqui nesse vídeo de uma vez, clica também no sininho, ativa as notificações, siga a gente nas outras redes sociais, acompanhe também o podcast Falando Cinema, que agora tem uma versão em vídeo aqui para o YouTube, mas ele também é veiculado lá nas plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Amazon Music, e é isso, pessoal. Aquela coisa que você já sabe, né? Então, dito isso, vamos para o nosso assunto de hoje. Vamos começar a nossa lista com um exemplo que eu acho que quase todo mundo já conhece, que é o infame especial de Natal de Star Wars lá de 1978. O Star Wars, que foi lançado lá em 77, foi um verdadeiro sucesso, cara, não só de bilheteria, ele foi a parada que criou o blockbuster, né? Porque blockbuster, o arrasa quarteirão, era justamente o fato da galera ficar, as filas do cinema, das bilheterias do cinema virarem os quarteirões, e daí veio esse nome de blockbuster, né? Que foi criado lá pelo Steven Spielberg no Tubarão, e o George Lucas veio e bateu o martelo em 77. O sucesso foi absoluto, foi uma mudança de mercado para o gênero de fantasia, ficção científica, foi um negócio que deu muito dinheiro, foi um marco do merchandising, enfim, o George Lucas lá em 77, ele mudou todo o jogo. Mas é claro que o George Lucas de bobo não tem nada, e aproveitando o sucesso de Star Wars no cinema, ele quis fazer uma incursão de Star Wars na televisão. Olha como é que ele foi pioneiro nessa parada de multiplataforma e multimídia, certo? Mas o George Lucas nunca escondeu do elenco que essa parada de fazer um especial de Star Wars era pura e simplesmente por conta do merchandising, para manter essa paixão de Star Wars viva, porque o filme foi lançado em 77 e esse especial seria em 78. Então, para manter esse hype, até porque a princípio o George Lucas não sabia que de fato se tornaria a trilogia que nós conhecemos, então para manter essa parada viva, nasceu esse especial de Natal, que contaria uma trama meio que dentro dos Wookiees, um feriado Wookiee, e ia trazer, cara, não somente expandir um pouquinho essa mitologia de Star Wars, mas Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill de volta ao papel, cara, numa época em que a televisão era tida meio que uma mídia menor em relação ao cinema, algo que só foi ser alterado décadas depois. Pois bem, chega 1978 e o especial vai ao ar, se não me engano, lá na CBS nos Estados Unidos, e ele foi massacrado pela crítica, pelo público, da produção, dos atores, da história, que era terrível, galera, um desastre total. E com isso, o George Lucas decidiu engavetar esse projeto, ou seja, ele foi exibido na televisão, mas ele nunca mais foi exibido, relançado em Blu-ray, em 4K, no streaming, nada disso foi oficialmente. Claro que existe aí cópias piratas aí rodando na internet, mas nada disso, por exemplo, foi remasterizado com HD, sabe? Só existe às vezes as conversões que a galera faz, mas oficialmente nada disso foi pra frente. A única coisa que sobrou desse especial foi um curtazinho que também foi exibido nesse especial, que introduziu, se você não sabe, o Boba Fett dentro do universo Star Wars. Sim, ele não foi apresentado na franquia pela primeira vez lá no Império Contra-Ataca. Ele aparece aqui nesse curta animado dentro desse especial, e esse curta do Boba Fett está disponível lá no Disney Plus, com um nome bem diferente, até meio difícil de achar, e também o Boba Fett tinha sido apresentado para o público em um desfile na cidade natal do George Lucas. Eu contei todas essas curiosidades sobre o Boba Fett nesse vídeo aqui que está aparecendo aqui nos cards, que é um vídeo muito bacana.
Nos dias de hoje é muito comum nós vermos atores aí de Hollywood se aventurando em outras posições ali dentro do audiovisual, seja produzindo, numa produção executiva ou então na direção de um filme. Mas vamos falar de um ator que tentou meio que ser um dos pioneiros nessa parada, que foi o Johnny Depp, quando ele foi dirigir um filme que chamaria The Brave. Esse filme seria a estreia do Johnny Depp como diretor, e além de diretor ele iria estrelar esse filme e também iria assumir o roteiro. Mas para dar um tchan ainda maior nessa estreia dele na direção, ele chamou o Marlon Brando, um dos melhores atores da história do cinema, para ser um coadjuvante ali nessa história. Aí o que aconteceu? O filme foi produzido, filmado, finalizado e foi exibido lá no Festival de Cannes, mas aí rolou um pequeno contratempo. Enquanto os críticos europeus até gostaram do filme, teve uma repercussão mais positiva entre eles, os críticos norte-americanos destruíram essa estreia do Johnny Depp. E o Johnny Depp ficou tão decepcionado por tamanha voracidade dos críticos, cara, que ele nunca lançou esse filme oficialmente dentro do mercado norte-americano. Então, o filme até existe aí em meios alternativos para você achar, mas no meio, tipo assim, se você tentar achar oficialmente no mercado americano, você nunca vai achar esse filme de tão decepcionado que o cara ficou. Quando a gente se depara com uma notícia de que um filme vai ser produzido, vai ser feito e que vai contar com a presença do Leonardo DiCaprio, a gente pode ter certeza que esse filme vai ser, no mínimo, muito bom, porque o Leonardo DiCaprio é um desses pouquíssimos atores dentro de Hollywood que tem esse privilégio de poder escolher os projetos que ele quer fazer, e ele só tem pegado, cara, projetos bons há mais de 10 anos, né? Por mais que às vezes você pode criticar uma coisinha ou outra da filmografia dele, não dá pra negar que ele é um dos melhores atores aí, cara, dos últimos 15 anos, pelo menos. Desde que ele se envolveu com Martin Scorsese lá no Aviador, no Gangue de Nova York, ele vem numa crescente incrível, cara. O Leonardo DiCaprio é um baita de um ator, e isso é incontestável. E essa trajetória do Leonardo DiCaprio começou muito cedo, porque ele é ator desde moleque, e muito embora ele tenha feito aí algumas atuações muito boas quando ele era adolescente, como é o caso, por exemplo, do Gilbert Grape, o que transformou o Leonardo DiCaprio numa estrela de Hollywood, sem sombra de dúvidas, foi o filme do Titanic. Só que hoje em dia, quando a gente vê o Leonardo DiCaprio nas premiações, no Oscar, a gente vê essa figura, esse gentleman, esse cara que é um apreciador da arte, um cara refinado, fino, um cavaleiro em todos os sentidos, a gente talvez se esqueça que lá atrás, na década de 90, antes do Titanic, até um pouquinho depois do Titanic, ele era somente um garoto e ele gostava da farra, cara. E tinha outro ator que já era amigo dele nessa época, que também gostava de uma bagunça, era o Tobey Maguire. Até que um dia eles tiveram a brilhante ideia de trabalharem juntos em um projeto de um filme, de um curta-metragem que se chamaria Dom's Plan. Algo na tradução literal seria a ameixa do Dom. Mas infelizmente a produção desse curta foi marcada por uma série de dificuldades. Essa produção seria uma produção independente, pequena, preto e branco, e ela acabou sendo quase toda feita na base do improviso. E para piorar a situação, o diretor desse curta-metragem acabou crescendo, aumentando muito o projeto e transformou o que seria num curta-metragem num longa-metragem. Aí, meu irmão, que desandou, azedou o pé do frango, desandou a maionese, deu mó problema. Primeiro porque o Tobey Maguire, como ele improvisou muito na parada das cenas, ele ficou com medo que o lançamento desse filme revelasse muitas coisas sobre a sua personalidade. Guarda aquela informação que eu falei, que ele, o DiCaprio, era da bagunça, e o filme foi feito no improviso. Ele falou que estava com medo de expor muito das suas opiniões, da sua vida pessoal, e processou o produtor e a produção desse filme. O Leonardo DiCaprio, por outro lado, a alegação dele é que, de fato, ele assinou o contrato para fazer um curta-metragem, enquanto o diretor transformou em um longa, e o contrato não dizia nada disso, e ele foi lá e também processou a produção e o produtor do filme. Resultado, depois que começou esse processo judicial, o produtor do filme e o Leonardo DiCaprio, junto com o Tobey Maguire, chegaram num acordo de que o filme não poderia ser lançado, e até hoje ele nunca foi lançado. Você até encontra no YouTube aí algumas cenas avulsas do filme e tal, mas o filme mesmo, teoricamente, não existe. O próximo filme que nós vamos falar aqui é uma produção bastante recente e ela tá nessa lista por conta, infelizmente, de uma tragédia que aconteceu no set de filmagem, que é o filme Rust.
Esse filme seria uma produção bem pequena que contaria com Alec Baldwin como ator principal, mas infelizmente durante a gravação de uma cena, a cinematógrafa do filme foi fatalmente atingida por um projétil que saiu da arma que deveria estar carregada com uma bala de festim, mas estava com uma munição de verdade. A princípio, obviamente, a produção foi paralisada, teve umas investigações acontecendo e depois de um certo tempo parecia que as coisas estavam encaminhadas para serem resolvidas, só que aí a investigação ganhou novos desdobramentos, novos julgamentos estão acontecendo enquanto eu estou gravando aqui esse episódio, então provavelmente, obviamente isso não está confirmado oficialmente pela produção, nem por nenhum dos envolvidos, mas muito provavelmente por conta de toda essa tragédia, de toda essa repercussão, investigação e desdobramentos, a gente nunca deve ver o lançamento oficial desse filme. Temos mais Marlon Brando aqui na nossa lista e dessa vez com uma animação que seria lançada direto para a televisão que se chamaria Big Bug Man. E essa produção, além do Marlon Brando, contaria também com o Brendan Fraser. Aparentemente, a produção desse filme deu tudo certo. Inclusive, o próprio diretor falou que o Marlon Brando estava super empolgado para fazer a dublagem ali do seu personagem, que ele até chegou a trocar. O Marlon Brando já estava com uma idade bem avançada na época e também a saúde dele já estava bastante debilitada, tanto é que ele faleceu alguns meses depois que ele finalizou as dublagens do que seria essa produção. Só que por alguma razão o estúdio responsável decidiu cancelar essa animação e até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu e o porquê desse cancelamento. E provavelmente nós nunca vamos saber. A cultura pop possui muitos ícones e, sem sombra de dúvidas, o King Kong é um deles. Quando o filme original, lá de 1933, se não me engano, foi lançado, ele foi um assombro nas salas de cinema, todo mundo ficou espantado com a qualidade dos efeitos especiais que eram feitos naquela época, certo? E graças ao sucesso, muito antes da gente imaginar o King Kong enfrentando Godzilla e tantos outros monstros, o Japão quis fazer a sua própria versão do King Kong lá em 1938. Só que diferente de alguns exemplos aqui da nossa lista, essa versão japonesa do King Kong de 38, ela foi pré-produzida, foi filmada, foi finalizada, foi pós-produzida e chegou a ser lançada nos cinemas japoneses. Então, o que ela está fazendo nessa lista? Por que esse é considerado meio que um filme cancelado que nunca foi lançado oficialmente? E a resposta dessa pergunta é muito simples, se você não está associando King Kong, 1938, Japão, nesse intervalo de tempo, teve um pequeno contratempo aí na história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. E reza a lenda que por conta dos bombardeios que o Japão sofreu durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente caminhando para o final da Segunda Guerra, todas as cópias desse filme se perderam. Então, basta você pensar, a gente está falando de 1938, não tinha uma rede gigantesca de cinemas no Japão na época, eu imagino. Então, cara, tendo um bombardeio, por exemplo, em Tóquio, e às vezes o filme foi lançado só naquele local, havendo bombardeio, não ia ter como ter uma cópia que sobrasse, né? E se tivesse uma cópia sobrando, eu tenho certeza que os criadores, a galera da produção, teria, né? Não existe nada, não tem uma cena que sobrou do filme. Então eu acho que é uma lenda bem plausível, muito embora não tenha sido confirmada oficialmente. Hoje em dia a gente tem tantos filmes e séries de super-heróis que fica até difícil da gente acompanhar, né? Só que a Warner, que é a dona da DC, se você não tá ligado, não teve pena, mesmo sabendo que o gênero dos super-heróis é uma tendência no mercado, e cancelou um filme da Batgirl. Esse é mais um exemplo de uma produção recente e, a princípio, esse filme não chegaria nas salas de cinema, seria um lançamento direto para a plataforma de streaming que é a HBO Max, ou agora somente Max. Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, a Warner deu umas atropeladas aí no gênero de super-herói, ficou um trem meio esquisito, depois entrou o James Gunn na jogada, só que antes de tudo isso, a Warner, que até então pertencia a uma certa empresa, se fundiu com a Discovery, formando um grande novo conglomerado que é a Warner Bros. Discovery. E quando o novo CEO, que é o David Zaslav, assumiu como CEO desse grande conglomerado, ele falou, mano, essa estratégia de lançamento para streaming de filmes caríssimos não vai dar certo. Grana de assinante não sustenta a plataforma. Foi nisso aí que o David Zaslav propôs uma verdadeira revolução dentro da HBO Max, ou seja, começaram a vender conteúdos que até então eram originais, cancelaram séries conhecidas, como é o caso, por exemplo, de Westworld, que passou o facão sem dó, além de foca, galera, lançamento que custa caro, vamos lançar
nos cinemas. Essa foi a proposta dele. Nisso, a galera da Warner se reuniu e colocou na ponta do lápis se valeria a pena lançar o Batgirl direto no Max ou então fazer o lançamento nos cinemas. E a conclusão que eles chegaram é: não vale a pena nem para um negócio, não vale a pena lançar direto no streaming e também não vale a pena lançar no cinema, senão vai dar prejuízo pra gente. Então eles falaram, galera, vai ser mais barato pra gente engavetar o filme, e nisso eles passaram o facão no filme, certo? Os diretores, a galera da produção fala que o filme estava 100% pronto. A gente sabe que pelo menos o filme estava filmado. Tinha umas imagens aí oficiais que foram divulgadas sobre o filme e tal. Alguns vídeos aí vazados da produção que mostravam uns bastidores, umas cenas e tal. Mas os diretores falam que estava 100% pronto, que era só colocar na plataforma ou então lançarem nos cinemas. E obviamente a galera fala que o filme estava muito legal, mas provavelmente nós nunca veremos o filme da Batgirl ser lançado ou no Max ou então muito menos nas salas de cinema, ainda mais com essa reformulação que vai ser trazida aí pelo James Gunn. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu gostaria de agradecer para vocês que ficam aqui até o final. Vocês são os meus queridinhos, vocês ajudam o canal a crescer na relevância aqui do YouTube, e eu gostaria, aproveitando o quanto eu amo vocês, de deixar um spoiler. Esse vídeo é somente uma parte da nossa lista de filmes que foram cancelados. Em breve aqui no canal vai sair um outro vídeo abordando outras produções que também foram canceladas, tá bom? Mas por enquanto eu gostaria de somente pedir um favor para você, que é deixar um comentário aqui embaixo. O que você acha dessa lista, dos filmes que eu mencionei, desses bastidores de produção? Você acha que é uma sacanagem os estúdios passarem o facão nos projetos, ou porque é ruim, ou por motivo de tragédia? O que você acha de tudo isso? Deixa tudo aqui embaixo. Se você não tem opinião, deixa um comentário aleatório. Eu fiquei até o final, deixa então um ponto, deixa então um emoji, porque isso também ajuda o YouTube a entender que nós estamos tendo engajamento e divulgar esse conteúdo para cada vez mais e mais pessoas. No mais, se inscreva aqui no canal se porventura você não for inscrito, deixa um like nesse vídeo se você ainda não deixou, e no mais é isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Não é episódio, não é podcast. Enfim.